Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é fundamental para a nossa democracia, mas que nem todo mundo conhece a fundo: a auditoria governamental. Basicamente, quem é que fica de olho no dinheiro público? Pois é, essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? A gente paga imposto, e aí? Como ter certeza de que essa grana toda está sendo bem usada, de que está virando benefício para a sociedade? Então, a resposta para essa necessidade de fiscalização tem nome e sobrenome: auditoria governamental. É bom pensar no auditor como um verdadeiro cão de guarda do nosso dinheiro, sabe? O trabalho dele é garantir que tudo seja aplicado direitinho. Mas olha, essa necessidade de ter um cão de guarda não foi sempre tão clara assim. Para a gente entender o papel da auditoria hoje, vale a pena dar uma olhada em como a própria ideia de administração pública foi mudando aqui no Brasil. Pensa só, lá no começo, no modelo chamado patrimonialista, a confusão era geral. O que era dinheiro público e o que era do governante. Praticamente a mesma coisa. Aí, a partir de 1936, veio o modelo burocrático, tentando colocar ordem na casa, separar as coisas. Só que o excesso de regras e carimbos acabou travando tudo. A máquina pública ficou lenta. Foi só lá nos anos 90 que o modelo gerencial virou o jogo. A pergunta passou a ser outra: a gente está entregando o resultado para a sociedade? E para saber isso, bom, aí a fiscalização se tornou essencial. Certo, então vamos lá. Vamos abrir a caixa de ferramentas do auditor. Afinal, o que ele faz? Como essa fiscalização funciona na prática? A definição formal pode parecer meio complicada, mas a ideia por trás é bem simples. O auditor, de um jeito bem metódico, compara o que está acontecendo na realidade com o que a lei manda acontecer. Ele vai atrás de evidências, que nem um detetive mesmo, para checar se está tudo nos conformes. E essa investigação não é feita de um jeito só, não. Dependendo do que se quer analisar, a auditoria muda o foco. Vamos dar uma olhada nos 3 tipos principais. Primeiro, temos a auditoria financeira. Aqui, o nome já diz tudo. O foco é nos números. O auditor vai conferir se as contas batem, se os balanços estão certos, se o dinheiro foi registrado do jeito que devia. É a base de tudo, da transparência. Em segundo lugar, vem a auditoria de conformidade. A pergunta aqui é bem direta. O órgão público está seguindo as leis, os decretos, as normas? É a garantia de que ninguém está jogando fora das regras. E por último, mas super importante, a auditoria operacional. Essa vai além. Ela quer saber se o serviço público está realmente funcionando, se o dinheiro investido está trazendo o melhor resultado possível para a população. É a auditoria que pergunta se o valor está valendo a pena. Tá, mas e quando o auditor acha alguma coisa errada? Ele não pode só chegar e dizer, isso aqui está errado. Ele precisa construir um caso, montar um argumento sólido. E essa estrutura é o que a gente chama de achado de auditoria. Todo bom achado tem 4 partes essenciais. Primeiro, a situação, o que foi encontrado ali, na prática. Segundo, o critério, que é como a situação deveria ser, segundo a lei ou a regra. Terceiro, a causa, o porquê de uma coisa ser diferente da outra. E por fim, o efeito. Qual é a consequência disso? Qual é o prejuízo, o impacto que essa falha causou? Chega de teoria, né? Vamos ver como isso tudo funciona no mundo real, com alguns casos que foram investigados pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O primeiro caso é um clássico, infelizmente. Uma prefeitura que tentou dar um jeitinho para não precisar fazer licitação. E olha só como a estrutura do achado fica clara aqui. A situação encontrada: 15 compras picadas de combustível. O critério, ou seja, a regra, a lei dizia que pelo valor total precisava de uma licitação única e competitiva. A causa mais provável? Tentar burlar a lei. E o efeito, a consequência disso? Multa para o gestor e a ordem para devolver o dinheiro. Simples assim. Agora, um segundo caso ainda mais grave e, infelizmente, também conhecido: o dos funcionários fantasmas. Aqui a gente vê o trabalho de investigação em ação. Os auditores não ficaram só no papel. Eles cruzaram os dados do ponto eletrônico com a folha de pagamento e, o mais importante, foram lá, no local, para ver com os próprios olhos. Foi aí que a fraude apareceu. E o efeito, o tamanho do estrago? Em só 2 anos, o prejuízo foi de R$420 mil. Um dinheiro que poderia ter ido para a saúde, para a escola, para a rua que precisa de asfalto. O nosso último caso é um exemplo de como a auditoria protege serviços essenciais. A fiscalização também serve para ver se o mínimo obrigatório por lei, como o investimento em educação, está sendo respeitado. Esse gráfico aqui não deixa dúvida. A lei mandava investir 25% da receita em educação, mas o município só aplicou 22,3%.
E a situação era ainda pior com o dinheiro do Fundeb. 60% deveriam ir para o salário dos professores, mas só 52% foram usados para isso. E por que isso aconteceu? A auditoria foi atrás e descobriu as causas. O cálculo da receita estava errado, incluíram despesas que não podiam entrar na conta da educação e, pasmem, usaram dinheiro que era para professor para pagar outros funcionários. O resultado foi a consequência mais dura para um gestor, a recomendação de que suas contas anuais fossem completamente rejeitadas. E então a gente chega ao ponto central. Por que tudo isso realmente importa? Porque a auditoria é o que conecta a lei que está no papel com a responsabilidade que tem que acontecer no mundo real. Essa frase aqui resume a ópera. Sem esse trabalho de fiscalização, a gestão do dinheiro público seria uma grande caixa preta. É a auditoria que acende a luz, que garante que o dinheiro da sociedade seja de fato usado em benefício da própria sociedade. E tudo isso leva a uma reflexão final, não é? A auditoria é uma ferramenta poderosa, mas ela precisa funcionar de verdade em todo lugar. Entender como ela opera é o primeiro passo para que toda a sociedade possa cobrar uma gestão pública cada vez mais transparente e eficiente.